Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus. Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Razão da Nossa Fé. Meu nome é Fausto Araújo. Qual é o tema aqui que eu quero tratar com você hoje? Eu quero falar sobre apologética, tá? Para que você entenda de uma maneira bem simples o que é apologética, é um discurso à defesa da fé cristã. Ou, a gente define, a defesa sistematizada da fé cristã. Ou seja, é uma resposta aos erros e questionamentos que envolve, que seja referente à fé cristã. Tem muitas pessoas que não gostam de falar sobre essas divergências que há, mas existe sim uma necessidade e temos respaldo bíblico para fazer essa defesa, para fazer esse discurso, para apresentar um posicionamento bíblico, ok? As pessoas não gostam desse teor. Muitas pessoas falam assim, prega somente a Cristo, Cristo não fazia isso, enfim. Se Cristo pensasse dessa maneira, meu irmão, minha irmã, que está aí assistindo, eu acredito piamente que Cristo não teria nem se manifestado. Porque se Cristo veio, um dos motivos, lógico, é porque o sistema religioso já não estava correto, já não estava correspondendo com a vontade de Deus. Então ele veio e ele fez críticas veementes. Onde você encontra essas críticas? Tem um capítulo inteiro falando sobre essa crítica, sobre crítica. E o próprio Cristo fazendo essa crítica. Quando você tiver um tempo, pesquise lá e leia Mateus capítulo 23 e você vai ver o próprio Jesus Cristo fazendo uma crítica muito veemente. Eu quero ler um trecho das Escrituras que Judas, na sua epístola, uma epístola antes do Apocalipse, ele fala que ele queria escrever sobre a salvação comum, mas ele houve a necessidade de batalhar pela fé. Olha só o que ele diz, Judas, é o capítulo único, verso 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Quando você vê essa epístola de Judas, ele traz críticas veementes, ele se posiciona e ele critica aquele sistema daquela época naquilo que estava errado. Então nós temos respaldo sim para poder falar o que é certo, o que é errado. Lógico que não é segundo o que eu entendo ou interpreto, mas é segundo as Escrituras Sagradas, ok? O apóstolo Paulo, ele escreveu assim, em 1 Coríntios 11, 19. E até importa que haja heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. Muita gente quer, nós vivemos uma época hoje que a gente quer manter o politicamente correto. Nós queremos manter a unidade a todo custo e sacrificamos muitas vezes a verdade. E Paulo ele diz assim, até que importa que haja heresias, para os que são fiéis se manifestem entre vocês. Está lá em 1 Coríntios 11, 19. Se você não gosta, eu respeito o seu posicionamento de não gostar. O problema é quando a pessoa condena quem está falando a verdade. Esse é o grande problema. Entenda uma coisa, se nós se calarmos, os falsos profetas eles se multiplicam, os falsos pastores eles se multiplicam, porque eles vão encontrar um terreno fértil com pessoas indoutas que não têm formação, que não é questionado de nenhuma maneira. Então é necessário fazer essa interpretação, é necessário fazer esse questionamento. Tá? Tendo em vista que quando você lê o Antigo Testamento, nós vemos os profetas sendo levantados e batendo de frente com o sistema religioso, com todo o sacerdócio ali, porque havia desvio doutrinário. Então, quando você lê os profetas, você vê muito isso, eles trazendo críticas veementes sobre aquele sistema antigo, ok? Então, falar que a gente não pode fazer qualquer crítica ao que está acontecendo no cunho cristão, falar assim, esse posicionamento seu está errado, isso não convém, isso leva a uma condenação, é algo tenebroso, É algo que a gente precisa estar muito atento. Pedro ele diz assim, e também houve entre o povo falsos profetas,
E entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. 2 Pedro 2, verso 1. Então Pedro diz assim, que como houve no passado falsos profetas, haveria entre o povo atualmente falsos doutores, que introduziriam doutrinas de perdição, que conduziriam à perdição. Então precisa alguém combater isso, se posicionar frente a isso. Você entende? Então, se eu sabendo o que é verdade, eu me calar, esse povo vai se multiplicar mais e mais e levar pessoas à condenação. E o apóstolo Paulo, você pode falar assim, mas cada um tem sua fé, cada um faz de um jeito, o importante é que prega o evangelho, todos os caminhos levam a Deus, como muitos dizem, irmãos, não é bem assim. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, não é todos os caminhos. Ok? E o apóstolo Paulo, para toda essa gama de evangelho que o pessoal diz que é evangelho e muito do que é pregado nem evangelho Paulo ele traz um alerta que eu julgo ser muito interessante. Ele diz assim, em 1 Coríntios 15, verso 1 e 2. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado. Preste bem atenção. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que vos tenho anunciado, a qual também recebeste, a qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos se retiveres, tal como tenho anunciado, se não é que creste em vão. Você entende essas palavras do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo não está aceitando desvio doutrinário. Ele fala assim, o evangelho que já vos tenho anunciado, a qual também recebeste, a qual também deve permanecer, pelo qual também sois salvos. Ou seja, o evangelho que ele pregou é o evangelho da salvação. Se eles permanecerem nesse evangelho, ele diz assim, pelo qual também sois salvos, se retiveres tal como vou-lo tenho anunciado, se não crerdes em vão. Então, fala assim, se vocês não crê como eu anunciei, vocês vão crer em vão. Vocês estão crendo em vão. Então, irmãos, a Bíblia diz que um pouco de fermento, ele leveda toda a massa. A gente não pode aceitar como cristão desvios doutrinários e fechar os olhos em nome da unidade. Eu vou te dar um exemplo muito claro e prático para você entender o que eu quero trazer para você aqui hoje. Por que eu estou fazendo essa defesa aqui? Por que eu estou trazendo esse posicionamento aqui para você que não gosta desse tipo de conversa, de questionamento? Tá? Eu vou dar um exemplo muito prático. As testemunhas de Jeová, elas não aceitam Jesus Cristo como Deus Todo-Poderoso. Ela fala que Jesus Cristo é um Deus menor, que não é o Deus Todo-Poderoso. Para muitas pessoas, fala assim, o importante é crer em Cristo. Não importa como eu creio em Cristo, se ele é maior ou menor, quem ele é, para mim não faz diferença. Talvez você pense assim. E eu vou te mostrar apenas um texto das Escrituras Sagradas, que para algumas pessoas isso não tem relevância nenhuma. Mas para Deus e nas Escrituras isso tem. Olha bem, eu vou ler para vocês João capítulo 8. João capítulo 8, do verso 56 aos versos 59. Jesus Cristo está tendo uma conversa ali com os fariseus, os religiosos da época, e ele expressa algumas palavras ali muito interessantes sobre a sua pessoa. Ele diz assim, Abraão, vosso pai, ele falando para os judeus, Abraão, vosso pai, exultou, ou seja, se alegrou por me ver o meu dia, e o viu e alegrou-se. João 8, 56. Aí olha só o que eles falam, que eles falam ali para Jesus. Disseram, pois os judeus ainda não têm 50 anos e viste Abraão? Jesus ele falou assim, Abraão no dia que me viu, ele se alegrou, ele se exultou. E os judeus eles questionaram Jesus. Ele falou, você não tem 50 anos e tu viu Abraão? Você viu Abraão? Olha só o que Jesus ele diz aqui, irmãos. Em verdade vos digo que antes de Abraão existir, eu sou. Aí segue. Então pegaram em pedras para lhe atirarem.
Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Eu li aqui João 8, do 56 ao 59, tá? Olha só a frase de Jesus. Em verdade vos digo que antes de Abraão existir, eu sou. Quando Jesus ele diz isso, que ele diz que viu Abraão, e ele diz que antes de Abraão existir, eu sou, eles pegam em pedras para matarem Jesus. Se você estudar essa prática, era quando um dos motivos que levaram ao apedrejamento era o pecado de blasfêmia. Ok? Jesus, quando ele fala assim, ó, antes de Abraão existir, eu sou, ele está falando assim, ó, antes de Abraão existir, eu sou. Aquele eu sou do Êxodo, capítulo 3, que apareceu para Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É isso que ele está dizendo. Os judeus identificaram isso dele, tá? Identificaram isso e falaram assim, ó, e pegaram pedras para matar Jesus. Jesus ele disse assim, ó, se você não credes que eu sou, morrerei em vossos próprios pecados. Se eu não acreditar que Jesus Cristo é Deus da maneira que ele é, eu vou morrer nos meus próprios pecados. Isso são as palavras de Jesus. Ele disse, se não acreditares em quem eu sou, morrerei em vossos próprios pecados. Então a maneira de eu crer de quem é Jesus influencia na minha salvação. O que eu quero trazer com isso é que os testemunhos de Jeová negam isso. Você pode falar, não faz diferença, mas para Deus faz. Porque ele está falando aqui, ó, antes de Abraão existir, eu sou. Eles sabiam. Jesus Cristo ele morreu por dois motivos, um porque não guardava o sábado e um porque ele se identificava como o próprio Deus. Então, amados, para algumas pessoas não faz diferença, mas para Deus faz. Que Deus te abençoe, te dê graça, discernimento e vamos fazer a defesa da fé cristã. Porque Cristo ele fez isso, o apóstolo fez isso. Eu te convido você a ler, mais uma vez eu quero te relembrar, leia lá Mateus capítulo 23, leia a epístola de Judas, que você vai notar muito bem isso. Eu quero só fechar com um versículo onde Paulo ele diz assim, Efésios 5:11, não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas. Ele diz, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes a condenai-as. Tá? Efésios 5, verso 11 da palavra de Deus. Deus te abençoe mais uma vez, Deus te dê graça, discernimento e vamos seguir avante.